Mas eu acho que por mais que seja um assunto sério, assim, a gente tá falando com amor e com a intenção de ajudar quem Sim, vai escutar isso aqui, né? Então, exatamente, cara. E aí é um ponto que, se vocês me permitem, né, claro, o falar espaço é aqui seu. para vocês, né, telespectadores, vocês, falo isso para mim, para quem eu conheço, a gente não tem que ter medo disso. A gente não Bom, tem que ter medo mas eu do tenho mal. demais. É, mas aí que tá. A lógica, a gente tem Nossa. medo, fica cabreiro, mas assim, o que que importa é você pensar na luz, no bem e pensar em Deus. Por quê? Porque isso é mais forte que tudo. Esse mal, ele só tem força, vamos pensar assim, quando a gente permite. Quando a gente tá, é uma casa de porta aberta, por exemplo. E aonde é essa porta? É na mente? É na mente. É no coração? É no coração. Quando você odeia, quando você tem raiva. É lógico que não é, eu senti raiva, acabou, entrou em mim. Não é assim. É um processo. Por isso que a gente tem que sempre buscar autoconhecimento. Pensar na luz, pensar no bem, perdoar as pessoas sim, por mais difícil que seja. E eu sei que não é fácil, né? Minha vida eu tenho uma história, tem pessoas que eu tenho dificuldade do que já fizeram para mim, o que eu já fiz para outras, talvez não tão graves, mas existe. O importante, meu, para o ser humano, talvez a mensagem principal desse programa é o quê? Cara, acreditem, né, em Deus, acreditem no sagrado, naquilo que você mais tem de precioso, que é o amor, cara. Por que eu falo isso? Tem uma linha da psicologia chamada TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. É muito atual, bem interessante. E lá, ela não fala de exorcismo, tá? Então, os professores falam, pô, que esse cara tá falando de exorcismo e psicologia, né? Mas tem uma coisa curiosa lá, interessante, que é o quê? Ela fala que existe um modelo cognitivo que todos nós temos, que é o pensamento. O pensamento ele gera uma emoção. Essa emoção ela desperta reações fisiológicas e essas reações fisiológicas têm como resposta um comportamento. Então, se você tem pensamentos bons, você tem sentimentos bons, você tem reações fisiológicas positivas, né, de relaxamento, né, de afetividade, e isso gera um comportamento bom na sociedade. Mas pensa o contrário. Você com um pensamento negativo. Putz, meu, sei lá, vamos pensar assim. Um exemplo, eu não sou capaz de fazer tal coisa, meu, e agora? Aquilo já vai gerar um sentimento, né, de angústia, de medo, que seja em você. Aquilo gera reações fisiológicas, alguns têm dor de barriga, outros têm tremedeira, né, sudorese, e aí você acaba criando um comportamento de defesa e aquilo influencia o seu ambiente. E aí o seu pensamento vendo aquele ambiente continua alimentando aquele sentimento e aquelas reações. Então esse modelo cognitivo todos nós temos, né? E aí a grande sacada, né, chama Aaron Beck, né, que é quem criou aí a TCC, é exatamente mudar essa chave, mudar o pensamento da pessoa, mudar o padrão de pensamento. E ele descobriu, né, nas pesquisas dele, que no final nós somos escravos, né, e é possível mudar isso, das nossas crenças. Crenças intermediárias e as principais, que são as crenças centrais. E as crenças centrais, elas se baseiam em três fatos. Crenças de desamor, de desamparo e a terceira... eu não vou me recordar agora. Desamparo, desamor e desvalor. Se a gente pensar nas crenças de desamor, o que que é? Pô, ninguém gosta de mim, né? Pô, ninguém me ama, eu não consigo me relacionar. É um exemplo, né? Uhum. Você percebe que no fundo, o que que o ser humano precisa para ser feliz? Ele precisa amar, cara. Amar, ser amado, no sentido mais amplo da palavra. Eu não estou dizendo de relacionamento apenas. É amar seu filho, é amar sua filha, é amar seus pais, amar os amigos, Sem amar esperar nada em troca, né, exatamente. cara? E quando você começa esse processo né, de se limpar desses pensamentos negativos, você se fortalece. E a gente está falando da psicologia. Só que é lógico que o reflexo disso é na vida toda. E aí você cria essa fortaleza espiritual que não deixa de acompanhar. A TCC não fala disso, eu que já estou juntando os fatos. Faz todo sentido. Exato. Né? E aí você acaba criando uma proteção para isso aqui. E você vai viver sua vida sem ter contato com isso. Você vai só estudar, ler o que você quiser. Por quê? Porque você
está bem, você está protegido, você está feliz. O ser humano tem que ser feliz. Para isso ele precisa de terapia, né? Uma coisa que eu achava que era besteira, mas é real. Depois eu conto por que eu fui fazer psicologia, né? Mas quando você está bem e busca o autoconhecimento, você não dá espaço para essas questões. Problemas todos vamos ter no dia a dia, um dia nervoso, um dia, pô, aconteceu uma situação, mas isso faz parte da vida. Agora, a ponto de chegar e se tornar uma porta aberta para que uma influência dessa, de uma estrutura maléfica dessa, invada a sua vida, é muito raro. Lógico que você não tem que permitir que isso aconteça.